Boa noite! Oi, gente! Boa noite! Boa noite a todos que estão sempre me acompanhando aí pelas redes sociais. Oi, pessoal! Oi, Alessandra! Tudo bem? Oi, boa noite para todo mundo que está chegando. Vou começar a dar um tempinho para começar a falar sobre esse assunto hoje, que eu sei que muita gente está esperando por ele, né? Muita gente tem dúvidas a respeito desse tema da live de hoje. Obrigada a todas as minhas seguidoras, sempre fiéis, né? Oi, Ivana, Vânia, Sol, Rosângela. Olha só, muita gente já entrando, porque esse tema promete, né, gente? Cheio de dúvidas aí. E eu tô aqui justamente para para trazer para vocês as informações necessárias sobre o tema, mas também para poder estar respondendo na medida das minhas possibilidades, do que eu souber, lógico, questionamentos, dúvidas que vocês têm com relação ao tema de hoje, tá certo? Então, para quem não me conhece, eu sou Roseli Rossi, nutricionista funcional, né, da área clínica, e tenho também especialidade em fitoterapia. Atendo na Clínica Equilíbrio Nutricional. Oi, Fabiola. Todos os dias, que fica aqui na Zona Leste, no Tatuapé, mais precisamente. E eu digo sempre que eu sou nutricionista de saúde, não só de emagrecimento, como muita gente às vezes pensa, né? E por isso que eu vou relatar hoje para vocês, vou discorrer aí de um assunto sobre intestino, saúde intestinal, mais precisamente, né? Oi, Patrícia. Então, é um assunto, por que eu escolhi esse assunto? Até eu já fiz várias lives sobre intestino, cada um eu foco de uma maneira, porque tem muita coisa para falar sobre intestino e também é porque é uma dúvida muito frequente que eu tenho aqui com as minhas seguidoras, sempre me perguntam todo dia, sempre me colocam problemas com relação à disfunção intestinal, a problemas gástrico-intestinais, enfim, muitas queixas que às vezes elas nem sabem que decorre do intestino, tá? Do mau funcionamento intestinal, de um intestino doente, vamos dizer assim, né? E não só por isso, mas também porque hoje uma das queixas mais comuns aqui no consultório é realmente queixas sobre disfunção gástrica intestinal. Então, por conta dessas situações é que eu resolvi falar outra vez sobre saúde intestinal, hoje focando talvez por um determinado assunto que eu não abordei das últimas vezes, tá certo? Então, gente, eu vou falar sobre saúde intestinal e eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês, que vocês já devem ter escutado falar. É ou não é, Bárbara? Oi, Bárbara Monteiro foi aquela pacientezinha de hoje que eu atendi de manhã, que tem só 11 anos e ela tá começando a aprender a comer, né? E nós fizemos aí um desafio, ela vai começar a comer tudo certinho porque ela tem que melhorar a saúde dela, ela sabe disso. Então, ó, brincadeiras à parte, mas vamos lá, gente. O nosso intestino, gente, ele tem, ou deveria ter, né? Ele tem que ter, mais ou menos, ele tem 10 vezes mais bactérias do que nós temos células no nosso corpo. Ele tem mais de 100 vezes o material genético do que as próprias células do nosso corpo. Ele tem 100 trilhões, né, de bactérias, de micro-organismos que estão residindo ali no intestino. Então, com isso, a gente pode dizer, e vocês vão chegar no final dessa live com esse entendimento, que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Ele tem mais material genético do que o genoma humano. Sozinho, só pela essa carga, essa microbiota intestinal que vive dentro do nosso intestino. Ele não é só importante, né, para toda a saúde de uma maneira geral, mas ele também tem um tamanho que muitas de vocês acho que nem sabem, né? Então veja, a gente tem intestino delgado e intestino grosso. O intestino delgado, gente, ele tem de 6 a 7 metros e tem 3 centímetros de diâmetro. O intestino grosso, ele tem 1,5 metro e tem 7 centímetros de diâmetro. Então, olha só
o tamanho do nosso intestino completo, delgado e grosso. E olha só o número de bactérias que eu falei de micro-organismo que existe lá dentro. 100 trilhões. Vocês imaginam o que é isso? E que tem mais de 100 vezes o nosso material genético. Por isso que ele é determinante para nos gerar saúde ou doenças. Por isso que a gente tem que cuidar muito bem do nosso intestino. E o que está diretamente ligado à função intestinal, à nossa saúde intestinal? Aquilo que nós comemos e o jeito que a gente vive. Porque o intestino é a principal barreira que nós temos que divide tudo que a gente consome do meio externo indo para o meio interno do nosso organismo. Então, essa barreira tem que ser inteligente, tem que ser saudável, porque se ela não for funcional, não for adequada, a gente vai passar tranqueira para o nosso organismo, para o sistema todo linfático, via sistêmica, né, para o nosso sangue, e vai eliminar coisas importantes. Nós vamos fazer funções erradas, tá? Então, por isso que eu tô aqui hoje, como nutricionista, para falar de um assunto extremamente importante, que muita gente tem vários problemas que eu vou citar logo mais e que não sabe que é pelo intestino. E acha que sempre teve intestino funcionando mal, ou sempre teve este ou aquele sintoma, e acha que sempre vai ser assim e nunca vai ser resolvido. Não, gente. Porque o que eu mais estudo hoje como nutricionista é a função intestinal, é a modulação intestinal. Diante da importância que a gente tem que dar para todo esse sistema digestivo intestinal, gástrico-intestinal, certo? Oi, Sol. A Sol tá de Portugal lá. Doutora, boa noite. Sou uma atleta maratonista. Sempre tive problemas nos treinos e nas provas. De um tempo pra cá, isso tem aumentado bastante. Então, Sol, vamos ver se não é por causa do seu intestino, não? A Rose tá falando aqui, meu intestino só funciona com laxante. Ah, vou falar no final sobre essas pacientes que fazem uso abusivo e de longas datas de laxante. Fica até o fim, hein, Rose, que isso é pra você, hein? Você vai ver só no que dá esse tipo de conduta. E não resolve problema nenhum, só piora, é óbvio, né? Raimunda, oi, tudo bem? Então, gente, continuando. Então, nós temos que ter o intestino saudável. Como eu falei para vocês, ele tem uma microbiota formada por bactérias. E a gente tem as bactérias boas, que são as gram positivas, e as bactérias ruins, que são chamadas gram negativas. Elas têm que estar em harmonia, em equilíbrio. A gente tem que ter quantidades e qualidades e variedades de cepas diferentes dentro do nosso intestino. Então, se a gente tiver essa diversidade e números adequados e quantidade adequada, como eu falei para vocês, 100 trilhões, eu tenho um ambiente simbiótico, em equilíbrio. A partir desse ambiente em equilíbrio, eu vou ter melhora no meu sistema imunológico, vou melhorar todo o meu metabolismo, vou melhorar minha digestão, absorção daquilo que eu como, vou aproveitar então aquilo que eu como, eu vou fazer síntese, eu vou fazer produção de neurotransmissores importantes como a serotonina, eu vou fazer síntese, produção de vitaminas do complexo B, como ele faz, eu vou eliminar, né? Ele vai ter inteligência de eliminar aquilo que não presta para o meu organismo. Então eu tenho todas essas ações importantes do meu intestino quando eu tenho meio simbiótico, em equilíbrio das minhas bactérias que estão residindo lá, tanto em quantidade como em qualidade. E eu tenho um intestino que deve ser impermeável. O que é impermeável, gente? Só vai passar para dentro, na minha corrente sanguínea, alimentos que já estão super digeridos, adequadamente digeridos. Então ele vai passar lá para dentro, já num formato, já em micropartículas, que as minhas células já vão ter reconhecimento e vão saber utilizar de uma maneira adequada, ok? Isso é um intestino saudável. Muito bem. Agora vamos falar do problema.
Quando a gente começa a ter um desequilíbrio dessa microbiota intestinal, ou seja, uma disbiose, que a gente chama, que é o desequilíbrio, ou porque eu tenho mais bactérias do mal, ou um número menor de bactérias, enfim, eu tenho um meio desequilibrado dentro dessa microbiota, eu posso promover mais inflamação, mais fermentação, posso conduzir a uma permeabilidade através do processo inflamatório, né? Que eu vou começar a produzir substâncias inflamatórias geradas por essas bactérias em maior quantidades do mal, as gram-negativas, e a partir daí eu torno o meu intestino permeável. Se ele está permeável, tipo um tecido que se esgarçou, uma peneira esgarçada, eu vou começar a passar para minha circulação macromoléculas, restos de bactérias, ou seja, toxinas, fungos, coisas que não deveriam estar passando nessa barreira, se ele tivesse impermeável. Então eu vou produzir o que eu chamo de uma endotoxicemia metabólica. Essas bactérias do mal, esses restos de fungos, enfim, de parasitas, podem se alojar em qualquer receptores de outras células de qualquer órgão e começar a produzir das disfunções que eu vou acabar de falar para vocês. Produzir então desequilíbrio, disfunções, doenças. Por quê? Porque o meu intestino deixou passar aquilo que não deveria passar para a corrente sanguínea. Certo, gente? Então, isto é o que a gente chama de problemas causados por uma disbiose intestinal, um supercrescimento de bactérias gram-negativas no nosso intestino, causando inflamação, causando permeabilidade no nosso intestino, causando doenças. E o que está diretamente relacionado com a disbiose, o que promove a disbiose, são alimentos ruins que eu como. Se eu comer tranqueira, eu não vou proliferar bactérias boas. Se eu começar a comer toda hora alimentos industrializados, alimentos cheios de agrotóxico, de pesticidas, farináceos, muito açúcar, gordura ruim, saturada, frituras, bebida alcoólica, refrigerantes, doces de uma maneira geral, massas, pães, leite, café, e além disso ainda tiver que ser usuário de medicações, né? Então todo esse arsenal de café com leite, pão e manteiga, né? De pão toda hora, de leite toda hora, de embutidos, salsicha, linguiça, enfim, embutidos, presunto, tudo isso, gente, frituras, carne vermelha, excesso de todos esses alimentos, é o churrasco, é a cerveja, toda hora esse excesso de alimentos desta ordem, e com uma pobreza, né, em contrapartida de frutas, verduras, cereais integrais, peixes, sementes, o que acontece? Eu vou começar a cultivar a bactéria do mal e vou promover processos inflamatórios, permeabilidade intestinal, endotoxicemia metabólica, gerando doenças. Olha só a que ponto a gente chega. Por isso que eu não canso de receber, quer dizer, não canso e infelizmente recebo diariamente pacientes com esse tipo de queixas. Olha só, fora o que a gente come, quer dizer, excesso de alimento ruim, com pouco alimento bom, alimento de verdade, né? Pouca água, pouca fibra, né? Eu tenho também a condição do estresse, né? Pessoa ficar em jejum prolongado, estressado, uso de medicação, como eu falei, bebida alcoólica, não bebe líquidos. Então, todo esse estilo de vida, sedentarismo, o fumo, todo esse estilo de vida inadequado, gente, vai fazer com que essa minha microbiota intestinal seja desequilibrada. Vocês mudam toda a microbiota nata, original de vocês. Vocês distorcem isso. E, consequentemente, vão ter vários problemas.
O primeiro problema, gente, é de ordem gástrica intestinal. Por que será que tanta gente está com gastrite? Por que será que tem tanta gente com refluxo? Doutor, eu tenho azia, eu tenho queimação, eu tenho dor. Ai, meu Deus, parece que sobe aqui, ó. Eu tenho esofagite. Será que tudo isso decorre dessa má alimentação, desse estresse? Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvidas com relação a isso. Problemas digestivos, aquele estômago pesado, toda hora parece que comeu um boi, não comeu quase nada, mas comeu coisa errada. Comeu numa forma errada, mal mastigou, engoliu a comida. Lembra que a digestão começa na boca? Oi, Bárbara. Oi, Wanda. Eu tô me empolgando aqui, mas eu respondo tudo depois pra vocês. Olha, da Inglaterra, Bárbara, um beijo. Aí, hello, doctor, de Texas. Olha, eu tô virando mesmo internacional, hein? E o Leandro aqui, ó, da Almofariz, um excelente parceiro meu aí, trazendo sempre novidades. Putz, muito obrigada, Leandro, aí pela audiência. Então, gente, olha só, quais são os sintomas que eu tenho? Falei da parte gástrica, má digestão, gastrite, úlcera, esofagite, refluxo, já vem daí, tá? Aftas que eu tenho, halitose, né? Já vem todo um problema decorrente. Aí, fora isso, de ordem intestinal, ou a pessoa tem constipação, ou ela tem diarreia, ela tem aquele estufamento, gases. Meu, a queixa mais comum que eu tenho. Doutor, eu tenho estufamento, gases, tudo que eu como me estufa. Eu não sei direito, agora tem gente que tem até medo de comer. Começa a ter problema, eu não sei nem o que eu como, porque tudo que eu como estufa. Porque quando você retarda para diagnosticar tudo isso, né, desvendar o que está comendo errado e começar a colocar coisas boas, já foi tarde demais. Então, mesmo alimento saudável começa a ser difícil para digerir. Porque você expelia, você cria uma deficiência enzimática, de enzimas digestivas. Porque a sobrecarga é muito grande dia a dia. Certo? Oi, tia Nadir, essa minha tia, e eu acho que muitos pacientes que estão me escutando agora, sofrem desse mal. Tá? E vieram me procurar aqui, né, por conta disso. É ou não é? Pode falar e pode dar o depoimento. Aí, a Paula, meu intestino só funciona com laxante. Paula, depois de hoje você vai parar esse laxante. Pelo amor de Deus, que a pior coisa que existe é tomar laxante. Bom, fora todos esses problemas de ordem gástrica, intestinais que eu acabei de falar para vocês, a gente começa a ter um acúmulo de gordura no fígado, tá? Por quê? Porque esses restos de bactérias, que a gente chama LPS, eles vão lá se alojar no fígado e vão começar a dar um funcionamento, uma sobrecarga hepática, acumulando gordura no fígado, que é a esteatose hepática, pode produzir resistência insulínica. Então é o pré-diabetes. Ah, originado do intestino, doutora? Sim, senhora, originado do intestino. Eu posso ter problemas neurológicos, depressão, ansiedade, transtornos de compulsão, né? Eu posso começar a dormir mal, eu tenho descontrole de fome e apetite, porque eu vou desregular esse eixo lá do hipotálamo, do cérebro, que esses restos de bactérias, macromoléculas, esses lixos todos podem se alojar aqui na parte cerebral, em células lá no cérebro, né? Eu vou também poder produzir inchaço, eu fico com falta de energia, né? Parece que eu tô toda hora, a pessoa começa a se apalpar, ela tá inchada o tempo inteiro, ela tá mal-humorada, ela tá enfesada, ela dorme mal. Tudo isso é muito comum de acontecer para quem tem esses problemas. Doenças autoimunes, como a tireoidite de Hashimoto, como psoríase, como lúpus. Então todas essas doenças são ocasionadas porque eu tenho um intestino que não funciona bem, porque eu tenho uma permeabilidade intestinal. Boa noite, olha ali do sertão de Pernambuco, chegou a dona Cida. Wanda Margarida, tenho divertículos e hemorroida, tá vendo? Por que você cria divertículos e hemorroida? Ou por que você cria uma inflamação intestinal? Por que isso? Por que um dos cânceres mais comuns são câncer de colo intestinal? Eu tenho live hoje que eu já falei sobre divertículo e hemorroida, não vou me especificar sobre esse assunto, mas tudo isso vai de encontro à má função intestinal, a um desequilíbrio, a uma desbiose intestinal, uma permeabilidade intestinal, uma inflamação intestinal, a erros alimentares,
ao estresse que causa isso, porque o intestino está ligado diretamente com o nosso cérebro. E por isso que ele é o nosso segundo cérebro. Quem tem constipação sabe do que eu estou falando. A partir do momento que você está nervosa, que você está com pressa, ansiosa, você não vai, trava o intestino. Ou para quem tem já ele acelerado, que é outro lado da história, desarranja mais ainda. É ou não é, gente? Por isso que você tem uma ligação direta com as suas emoções e com o seu intestino. Como saber se tenho disbiose? Porque se você tiver todos esses sintomas que eu estou elencando aqui, se você tiver estufamento, tiver problemas gástricos, tiver falta de energia, tiver resistência insulínica, tudo isso a gente tem exames específicos, gente, para saber, para a gente poder fazer. Só que assim, para quem não pode ir ao médico e fazer exames específicos com relação para saber se tem permeabilidade intestinal, a gente pode já detectar isso através de avaliações clínicas, pelos sinais e sintomas e fazendo uma anamnese daquilo que você come, tá? Eu já sei dizer isso. Então, dor de cabeça é muito comum também para quem tem desbiose intestinal, tá? Então, todos esses sintomas são comuns. E por isso que então eu vou começar a falar, e aí, doutora, eu tenho isso, eu tenho alguns desses, ou grande parte desses, o que eu devo fazer? Então, vamos lá. Primeira coisa, gente, vamos falar o que vocês vão ter que eliminar. Vão ter que eliminar os alimentos que são mais... Oi, Sil, tudo bem? Minha prima aqui do coração, eu tenho uma família tão bonita, gente, que eu adoro todas elas, sabia? Bom, tem algum exame para diagnosticar a falha da função intestinal? Repito, olha só, testes clínicos, sinais e sintomas e já dá para mim saber, embora eu tenha também como fazer, tá? Alguns testes para saber se tem permeabilidade intestinal. Bom, muito bem, olha só. Primeiro, eu vou tirar aquilo que eu tenho a sensibilidade ou intolerância alimentar. Às vezes o paciente ele já sabe aquilo que ele tem estufamento, que dá gases. Geralmente é aquilo que ele come mais, com mais frequência todos os dias, mesmo se for aquele dedinho de leite. Muita gente fala, mas doutor, eu tomo um golinho do leite com café, só isso, eu não como mais nada, de manhã não tomo mais leite. Gente, leite, laticínios, todo o pacote, né? Leite de vaca, leite, queijo, iogurtes ou todos os alimentos, preparações que são feitos à base de leite, é removido para esse tipo de paciente, tá? Porque ele é inflamatório, é mais difícil de digestão. Então, se ele tá com esse problema, com essa disfunção, eu tenho que aliviar isso. Naquele momento, primeiro eu vou tirar todos os laticínios. Segundo, o glúten. Também é protocolo, tirar glúten. Então, trigo principalmente. Aveia, centeio e cevada, que também tem glúten, nem faz tanto parte usual da sua alimentação. Provavelmente, quem faz mais o uso aí, né, o alimento que mais predomina na alimentação, a exposição maior é do trigo, então ele vai ter que ser removido. Assim como os demais farináceos. As farinhas, de uma maneira geral, eu não coloco, porque elas são muito fermentativas. E eu não coloco também os grãos nesse momento, não que eles não sejam saudáveis, mas se eu der para um paciente que já está estufado, feijão, ervilha, lentilha, por mais que ele faça todo o processo de deixar de molho, jogar fora a água e tudo mais, ele ainda vai ter aquele comprometimento para digerir. Por quê? Porque o grão, esse amido, essa fibra, ela demora mais para ser digerida. Então agora não é o momento de entrar com grão. Tiro todos os açúcares, de uma maneira geral, nem demerara, nem mascavo, nem mel, nem nada disso. O que puder não pôr, adoçar não vai adoçar. Vai usar, se necessário, ou a estévia ou o xilitol, podendo evitar adoçantes de uma forma geral, melhor. Não vou usar frituras, não vou usar, se possível, nada que tenha tanta... agrotóxicos, né? Então a gente também tem que ter esse cuidado. E eu não vou usar muito fibras cruas, né? Fibras que são fermentativas, assim como os grãos que eu falei. Porque essa pessoa já está estufada. Se eu der para ela muita fibra crua, muita salada, muitas folhas, vai estufar mais ainda. Então eu tenho que modular essa fibra crua. Eu vou dar mais legumes e verduras. E para quem pode, gente, por isso que eu faço o teste, né, de sensibilidade alimentar ou de intolerância alimentar.
E aí eu vou detectar exatamente aquilo que o paciente consegue digerir e o que não. Porque esse exame, ele avalia 60 alimentos, 110 alimentos, 220 alimentos que o paciente tem intolerância. E aí eu tenho que excluir isso do cardápio. Mas para vocês que estão me assistindo e não têm acesso a fazer o teste, então já comecem daí, tirando o que é fermentativo, que são os grãos, os doces de uma maneira geral, as farinhas, o glúten e os laticínios, certo? Lógico que eu não vou falar de embutidos, tudo isso que vocês já estão sabendo que não é para consumir, porque é alimento do mal, ou seja, alimento que vai alimentar a bactéria ruim, que já está em excesso. Tá? Então, excluindo esse tipo de alimento, o que eu vou colocar além disso? Eu vou fazer um reparo, que eu chamo. Por quê? Eu preciso promover outra vez a impermeabilidade desse intestino. Então eu vou fazer o uso que eu sempre coloco para vocês da glutamina, que é um aminoácido que faz um super reparo nesse intestino. Ele vai ajudar a voltar a ser impermeável. Então as proteínas, para quem não pode consumir a glutamina, quem não tem um prescritor do seu lado, a gente vai fazer uso dos peixes em maior quantidade, das proteínas magras, né? Então frango, peixe, os ovos para quem pode comer, que não tem alergia nem sensibilidade, são alimentos, são proteínas que vão nos ajudar a fazer o reparo intestinal. Né? Assim como o colágeno, eu gosto muito também de usar nessa hora, porque ele também ajuda a fazer o reparo intestinal, tá? Então eu vou usar mais isso e não vou usar tanta carne vermelha, porque a carne vermelha é de difícil digestão. Então, gente, para quem não consegue tirar, reduza, e quando comer a carne vermelha, come carne moída, que pelo menos ela tá de mais fácil digestão. Então, quando eu coloco isso, eu consigo fazer um reparo melhor. Vou usar gorduras boas, anti-inflamatórias, porque eu estou inflamada. Então, eu posso estar colocando aí as castanhas, nozes, amêndoas. E para quem tem divertículo, gente, isso não pode ser inteiro, tem que ser. Aí eu tenho que fazer uma trituração. Lembra da semente de linhaça, que também tem que ser triturada? Lembra da chia, que tem que ser hidratada, porque tem ômega 3 e a gente precisa usar não só as cápsulas de ômega 3, mas também os alimentos ricos em ômega 3 para desinflamar todo esse intestino, né? Então eu vou fazer uso de proteínas boas, de ômega 3 para desinflamar, mais legumes e verduras, porque tem uma riqueza de fibras, de pré-bióticos, que vão ser alimentos de bactérias boas, tá? Alimentos que têm fermento biológico e químico fazem mal para o intestino, eu não uso fermento nesse momento, fazem mal. Eles vão aumentar a fermentação. Vocês podem usar, trocar por bicarbonato de sódio e tira tudo que é fermento. O bicarbonato vai fazer as vezes do fermento. Por isso que também nesse momento eu não utilizo pães, né? Porque o pão é mais difícil de digestão. Então alimentos de mais difícil digestão, que são as fibras cruas, a carne vermelha, pães, eu não coloco, tá? Por quê? Porque pensa num órgão, num sistema que tá doente. Ele tem que ter alimentos de fácil digestão para se recuperar mais, né? O mais rápido, vamos dizer assim. Tá bom, Cida? Bom, aí eu vou usar então os pré-bióticos. Biomassa de banana verde eu coloco, como eu falei, as verduras, né? Elas são excelentes pré-bióticos, a gente pode estar colocando. Então, esse tipo de alimento, ele entra bem no cardápio. Os cereais de uma forma aveia, quinoa, dá pra gente colocar. O arroz integral dá pra colocar. Os tubérculos são excelentes pra gente colocar nesse intestino, porque vão dar vitalidade, energia e vão também servir de alimentos para bactérias boas. Então a mandioca, batata doce, tem pacientes que ainda tem gases por ela, mas o inhame é fabuloso, a abóbora cozida é muito boa, dá para vocês colocarem. Então imagina eu fazer, por exemplo, uma chicória, que é um pré-biótico, junto com um inhame e um filé de pescada. Excelente! Eu montei uma refeição muito boa nutricionalmente e vou garantir saúde para o meu intestino. Eu tenho fibra, mas a fibra está abrandada e vou também melhorar todo esse processo digestivo, tá? Então, esse é só um exemplo. Então, depois de eu usar também para fazer uma recuperação intestinal
e uma impermeabilidade do intestino das proteínas, dos anti-inflamatórios, como o ômega e essas gorduras boas que eu falei, através da chia, linhaça e as sementes, eu também tenho que pensar num chá que eu amo dar. Paciente que é meu sabe disso, quem tá me assistindo, que é o chá de espinheira santa. Não pode faltar chá de espinheira santa, hein, gente? E nem chá de gengibre. Aí a Cida tá me perguntando dos lactobacilos. Lógico que eu vou usar probiótico. Eu falei do pré-biótico, que são as fibras. E a gente também tem os suplementos pré-bióticos. Eu mostrei para vocês o Fibregum, que tem agora uma fibra que saiu agora da Nutrauel, inclusive, sem querer fazer propaganda. Até vou dar um parênteses para vocês. Quando eu faço a divulgação aqui, a demonstração de produtos, de suplementos, enfim, ou de alimentos que eu recebo, porque eu recebo os fornecedores aqui, é lógico, de todas essas matérias-primas, eu não tô ganhando nada em cima disso, gente. Muito pelo contrário, eu só quero dar a informação para quem não tem acesso a ela. Então, o Fibregum, que é uma fibra pré-biótica, ela foi agora desenvolvida, uma das empresas que desenvolveu ela é a Nutrauel, que vocês podem inclusive comprar pelo site, é um pré-biótico excelente. Além de ter o pré-biótico nos alimentos, a gente também tem nos suplementos. Assim como também tem os suplementos de probióticos, que eu também tenho que colocar nesse intestino. Então, eu vou usar o ômega, eu vou usar a glutamina, eu vou usar pré-biótico pelo alimento e pelo suplemento, eu vou usar um probiótico, que são bifidobactérias, lactobacilos. Então, eu preciso usar isso, lógico, porque eu vou inocular no meu intestino as bactérias do bem e vou dar alimentos para elas se proliferarem, que são os pré-bióticos, que são as fibras, tá? Isso é excelente. Isso eu preciso fazer. Tirei aquilo que não presta, coloquei o que é bom e que eu consigo digerir e vou começar a colocar alimentos que vão ajudar no meu tratamento. Espinheira santa, chá de espinheira santa e chá de gengibre, chá de hortelã, chá de erva doce para eliminar gases, não pode faltar para o paciente que quer saúde intestinal. São pelo menos 2 a 3 xícaras de chá de espinheira santa. Como é que eu faço o chá de espinheira santa? Vou repetir aqui, ó, pra vocês, hein? Meio litro que vocês vão tomar ao dia, pelo menos 2 colheres de sopa e deixe em infusão 10 a 15 minutos. Coa e toma ao longo do dia. A temperatura pouco importa, tá? Vão tomando isso desde a hora que vocês acordam. Não esqueça disso que eu tô falando, que a hora que vocês começarem a introduzir o chá de espinheira santa, vocês vão ver só, ele vai refazer, ele ajuda a refazer toda essa mucosa, que vai ajudar a fazer a impermeabilização da parte gástrica e intestinal, tá? E aí, depois de fazer tudo isso, ainda eu coloco enzimas digestivas. Para quem não tem acesso às enzimas digestivas, isso tem até em farmácia, bromelina, papaina, que são retiradas do próprio alimento, a betaína, né? Então a gente faz um pool de enzimas digestivas, tem vários, hoje várias enzimas também já vendem em farmácias, mas quem tem um prescritor a gente pode prescrever isso, tá? Para ajudar esse paciente a partir esse alimento melhor e não sobrecarregar muito todo esse aparelho digestivo que está doente, repito, tá? Então, isso é interessante. E reequilibrar, gente, a vida do paciente. Modular a situação de estresse, colocar ele em exercício. E uma coisa super importante, a gente precisa também fazer com que ele beba água, né? Porque se eu tô aumentando as fibras da alimentação, mesmo que sejam aquelas fibras mais abrandadas, quando eu falo abrandadas, são as fibras cozidas, pré-cozidas, não tanto fibra crua, que é mais fermentativa, mas eu preciso melhorar a água, a hidratação desse paciente, ele precisa desintoxicar também. E precisa saber que toda vez que eu aumento fibra, eu tenho que aumentar a água, tá? Elas têm que estar em conjunto, não esqueçam disso, né? E vou reavaliando pacientes. Então, esse protocolo é dos 6 R's que a gente chama, que é retirar, que é reparar todo esse epitélio, né? Essas mucosas dentro desses tecidos, recolocar as bactérias do bem, reinocular as bactérias, recolocar as enzimas, e reequilibrar a vida do paciente e reavaliar ele.
Então todos esses 6 R's têm que ser exatamente cumpridos como protocolo para a gente poder ter um tratamento adequado. Então isso vai fazer... Boa noite, Vaz Galvão, olha aqui, Fátima. Isso vai fazer com que vocês... Ai, meu Deus do céu, ai, que susto. Com que vocês vão sanar o problema de vocês, de uma vez por todas. Doutora, e tomar probióticos é benéfico? Tenho consumido da Vitafora. A Vitafora é uma das empresas que faz. Tem o Sinfor da Vitafora, que é sensacional, adoro. É um probiótico que tem 5 cepas e a gente pode colocar um pozinho que você dilui um pouquinho na água e toma uma vez ao dia. Sim, é excelente. É uma marca muito boa e que eu prescrevo bastante de probióticos. Pode continuar tomando isso, tá? Então, tudo isso que eu falei é o protocolo que eu uso, tá? E uma outra coisa importante, comer devagar. Lembra que a digestão começa na boca de vocês. Não tomar líquidos durante a refeição. Vai começar a tomar líquidos desde a água em jejum. Pode ser com limão ou pode ser água com limão ao longo do dia. Tá? Para quem às vezes não tolera água com limão como primeira água do dia. Mas tem que ser a água, pelo menos a água. E aí vão tomando água e os chás. A água de coco também pode ser uma grande oportunidade para vocês hidratarem, tá? E ela é excelente. Mas só que durante a refeição vocês param. Por quê? Porque vocês têm que mastigar esse alimento, comer devagar. Porque vão entregar já o alimento para o estômago já previamente digerido, certo? Então isso é importantíssimo eu falar isso para vocês. Deu para entender tudo que a gente falou? E comer de uma forma fracionada, não é para ficar longos períodos em jejum e nem comer de uma vez só muita quantidade, porque minha parte gástrica e intestinal, ela tem que ser recuperada e eu não posso dar muito trabalho de uma vez só. E não comer exageradamente nas refeições a partir das 6 horas, porque a partir das 6 horas nosso metabolismo, nossa digestão é mais lenta. Então a gente deve sempre fazer, né, essa refeição do jantar mais leve possível. Geralmente eu faço a base de sopas, ou então legumes com uma proteína magra. Então uma salada de legumes com um omelete, ou com um peixe, ou com frango. Jamais comer carne vermelha à noite, né? Então tudo isso, gente, vai ajudar muito vocês. Aprendam a comer peixe pelo menos 3 vezes por semana. O brasileiro não tem o hábito. Vocês que moram principalmente aí em zona litorânea, ou tá lá em cima, né, no norte e nordeste, que tem peixe barato, por favor, né, as nossas frutas, nossos legumes, o Brasil tropical, é cheio de variedade. Vocês que moram aí, às vezes, Estados Unidos, em lugares frios fora do Brasil, sentem a falta disso, né? Como o nosso Brasil é abençoado por conta disso, né? Eu sofro muito por isso. Então, faça tudo isso que eu tô falando. É super importante a Ville de Jean, né? Ville de Jean, que você vai ver só como você vai melhorar. O paciente, ele vem, fica os 5 dias sem ir ao banheiro. Então, o paciente, às vezes, ele vem já na primeira retorno dele, ele já vê uma melhora fantástica. Quando ele faz todo esse protocolo que eu tô falando para vocês, né? Tira leite e derivados, tira o glúten, tira as farinhas, tira o açúcar. Mas tem muitas outras, porque de repente vocês falam assim, tá bom, doutora, o que eu vou comer? Olha quanta coisa tem para vocês comerem. Frutas, legumes, verduras, carnes magras, cereais integrais, chás, água de coco, água com limão, né? Não esqueçam disso. Então tem muita coisa para comer, todos esses tubérculos que eu falei, próprio arroz. Então dá para comer muita coisa. O coco, gente, coco fresco. Vê sempre eu comendo aqui, né, uma fruta com coco que baixa índice glicêmico. Então podem comer, é o kiwi, é de repente a maçã, a pera, o melão, né? Não tem contraindicação. Um abacate, uma fruta sensacional, inclusive cheia de antioxidantes, melhora muito a função intestinal, porque Claude Maria Medeiros, com certeza, ficar 5 dias sem evacuar, você deve ter uma desbiose intestinal muito severa já. Você imagine você comer 5 dias e não eliminar aquilo que você come. É um ambiente extremamente tóxico o intestino, né? Vai ficar aí putrefando tudo aquilo que você está comendo. Imagine carne vermelha então, por isso que eu retiro,
tá? Então, isso é tudo, é muito importante, tudo isso que eu tô falando. Essa live vai ficar para vocês aí por 24 horas e depois ela vai pro canal do YouTube. Mas antes disso eu vou falar para essas meninas que adoram tomar laxante. E aí eu nem vou falar o nome desses laxantes, né, que eu não suporto. E isso, lembrando, só uma coisa, doutora, dá uma dica de alimentos saudáveis. Nossa, eu falei um monte de alimento, Maria. Volta aí a live pra você escutar outra vez. Olha só, veja uma coisa. Quando você faz uso de laxante, esses laxantes eles agem em terminações nervosas que estão lá no intestino. Conforme eu vou fazendo uso, né, progressivamente desse laxante, de uma maneira assim, por longos períodos de tempo, eu vou perdendo a sensibilidade dessas terminações nervosas e eu vou precisando cada vez de mais quantidade de laxantes para que eu tenha o mesmo efeito, né? Para ter uma ação desse laxante, eu vou aumentando as doses e eu vou ficando cada vez mais insensíveis. Essas terminações vão ficando cada vez mais insensíveis. Chega uma hora que nem o laxante dá conta, é ou não é? Fora isso, a gente tem que ter, a gente tem microvilosidades dentro da camada interna do intestino para poder absorver aquilo que a gente come. Os laxantes, eles deixam o nosso intestino careca, então eles diminuem essas vilosidades, a gente passa a não ter absorção daquilo que a gente deveria ter. Então, eles vão, além disso, deixar menos absorção, menos terminações nervosas, aí vão ficar insensíveis. A gente tem um problema de relaxar demais essa musculatura, ficar com aquele abdômen frouxo, né? Então aquela barriga distendida e sem resolver a causa, né? Então, o uso de laxantes nunca vai resolver a causa de vocês. A causa provavelmente está primeiro no estresse, segundo na alimentação ou nas duas coisas em conjunto, né? Então esse estilo de vida inadequado, com excesso de alimento do mal e pouco alimento do bem, estressada, sedentária, fumante, bebida alcoólica, vai fazer criar essa desbiose intestinal. Então vocês podem tomar quilos de laxante que não vai resolver o problema, só vai ocasionar mais problema para vocês, tá? Então por isso que eu tô aqui hoje falando com vocês sobre o quanto é importante eu cuidar da minha alimentação, cuidar da modulação de estresse, fazer os exercícios, me tratar direitinho para que eu consiga promover uma saúde intestinal. E aí eu vou responder para vocês com toda certeza que cada dia que passa eu tenho mais certeza que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Porque a paciente, quando melhora a função intestinal, ela fica mais feliz, ela diminui os inchaços, ela melhora a energia, melhora a performance nos exercícios, ela reduz o peso. Para o processo de emagrecimento é super importante eu ter uma microbiota intestinal saudável, eu ter um intestino saudável. Se vocês querem emagrecer, o primeiro passo é cuidar da saúde intestinal, gástrica e intestinal, que está diretamente relacionada com aquilo que vocês comem, com o estilo de vida que vocês têm. Não adianta meter os pés pela cabeça e só achar que o emagrecimento depende da restrição calórica, depende do jejum intermitente, depende das dietas mirabolantes, depende das medicações, depende de eu me matar só na academia e gasto calórico. Não é isso. É um todo. E eu diria para vocês que se a gente não começar como primeiro passo para qualquer processo de emagrecimento ou para qualquer patologia, se eu não tratar a parte gástrica e intestinal, eu não vou conseguir uma eficácia, uma eficiência no meu tratamento, seja qualquer doença que eu venha a ter, tá? Então, as doenças, elas têm que ter, primeiro passo, o tratamento gástrico-intestinal, que está diretamente relacionado com a alimentação de vocês. Por isso que eu tô aqui hoje, por isso que eu resolvi fazer essa live, tá bom? Vamos lá, pergunta, gente. Eu passava 10 dias sem meu intestino funcionar e achava normal, até procurar especialista. Estou reaprendendo a me alimentar. Já melhorou, sem remédio. Tá vendo? Aqui tá o depoimento da Cida, aqui pra vocês.
A Ivana tá falando, a doutora está mudando a qualidade da minha vida. Excelente, eu fico super feliz, né? Essa é a minha missão aqui na Terra. Às vezes teve uma paciente aqui essa semana, até fiquei triste com ela nem deve estar agora aqui me assistindo. Ela falou que eu não respondi, que agora eu tô famosa e que não sei o quê. Gente, eu respondo todas as perguntas. Eu, às vezes pode ser uma falha, não vi a pergunta dela, acabei não respondendo. Mas desculpe, perguntem uma segunda vez, uma terceira, às vezes passa batido. Mas eu faço questão de responder sempre a todas vocês, tá? Maria, manda beijos pra Fortaleza, ó. 1000 beijos para Fortaleza, olha só, adoro Fortaleza, pena que eu não posso ir muito para lá, não dá tempo, não tenho oportunidade. Fale mais da psoríase, por favor. Eu falei sobre doença autoimune, Lilian, e ali você vai saber mais coisas sobre como a gente cuidar de doenças autoimunes, inclusive psoríase. Mas está muito ligada também com o consumo de alimentos intolerantes, sensíveis. Está muito ligado a glúten, a leite, a estresse, com certeza, e a sua microbiota, a sua saúde intestinal, tá? Vá lá e vai saber. Muito do que eu te falei aqui, se você considerar, você vai ver como a sua psoríase melhora. Porque quando você tem uma microbiota intestinal melhor, você tem uma impermeabilidade de intestino, você vai fazer com que você tenha melhor sistema imunológico. Lógico, e não vai passar tranqueira para a tua circulação, automaticamente você reduz também as crises das doenças autoimunes, controla melhor. Boa noite aqui de Brasília, oi Brasília Vaz Galvão. Desde que retirei a vesícula em 2011 tenho muita diarreia, então aí tem que controlar a quantidade de gordura que você come. Quando você retira a vesícula, tem que, num primeiro momento, reduzir bastante as gorduras e dar alimentos que não são inflamatórios. Depois, o corpo se adapta também à retirada da vesícula, mas não pode fazer nunca excesso, né? A vesícula só vai guardar sais biliares, mas provavelmente você está atrelando, tá dando uma culpa da que não é a culpa dela, de você ter retirado a vesícula que está com diarreia. Provavelmente tem outros problemas aí, tá? Wanda, aí Régia, oi, Juliana, você é incrível, maravilhosa, oi Maria, beijos para Fortaleza, eu já dei, oi Sil, Juliana, oi Cláudia, aê, quem mais gente, eu tô acenando para todas vocês aqui, olha só, Ivone, eu tô respondendo, hein, quero saber quem tá com pergunta aqui que eu não respondi, eu tô perto porque eu sou meia... Né? Vocês sabem que eu uso o que? O meu óculos, aí enxergo bem, mas vamos lá. Doutora, meu espaço de trabalho 29 anos, doutora, meu esposo trabalhou 29 anos em serviço militar nos Estados Unidos e da Casa Blanca. Ele comia muito ruim antes e há 2 anos mudou a sua alimentação e come muito em mais. E ainda tem muitos gases. Então, veja se dentro de tudo que eu te falei, ele não está ingerindo isso. Ele pode ter adquirido uma síndrome do intestino irritado, né? Deve estar com uma desbiose intestinal, que é esse desequilíbrio de bactérias. Então, a gente tem que dar enzimas digestivas, tem que entrar com pré e probióticos, tem que dar alimentos de fácil digestão, reduzir as fibras cruas, como eu falei, cascas, bagaços, fibras cruas, agora não é muito indicado, os grãos. Então, tudo isso eu tô dando uma recapitulada, mas assista direitinho a live, pega todas essas informações, tira leite, derivados, pães, tudo isso que você vai ver como melhora, viu? E chá de espinheira santa, não esquece disso. Wanda, mesmo os laticínios desnatados, sim, é leite de vaca, ponto, não deve ser consumido, né? Principalmente quem tem esse tipo de problema, só não tem a gordura o leite desnatado. E nem é o sem lactose, tá? É leite de uma maneira geral. Aparecida, eu tenho psoríase. Leite é um veneno para mim? Sim, psoríase não combina com glúten nem com laticínios. Então, trigo e laticínio sai fora. Sirlene Alves, passo semana sem ir no banheiro. Então, é terrível. É o que eu acabei de falar para vocês. Dor de cabeça, mal-humorada, inchada, não emagrece, gordura no fígado. É tudo que pode ocasionar quem fica uma semana sem ir ao banheiro, né? Pelo amor de Deus, escuta a live e siga pelo menos parte daquilo que eu acabei de falar, tá? Gente, eu acho que eu vou ter que encerrar essa live porque tá quase 1 hora. Que a senhora sabe do nome desse exame em inglês?
Gente, não precisa ter necessariamente o exame na mão. A gente faz os testes de sacarose, de xilitol, que a gente faz a nível urinário, que dá para ser feito isso. Mas são exames mais caros, mais específicos. Você pode fazer o teste de intolerância alimentar. Aqui a gente chama de Food Detective, não sei como que vocês chamam aí, não é um teste de alergia alimentar propriamente dito. Ele é um teste que a gente vai avaliar outras imunoglobulinas, não é um RAST, né? Então a gente vai avaliar as imunoglobulinas de efeitos tardio, não imediatos como alergia. Então são os alimentos de difícil digestão que vão aparecer aí anticorpos já no seu sangue contra esses alimentos, essas proteínas mal digeridas, e aí então a gente faz a exclusão desses alimentos para poder então promover uma saúde melhor, tratar esse paciente, tá? Então aqui, lá eu não sei o nome que vocês dão a esse tipo de exame. Aí, essas lá, boa noite, Sandra. Bom, Fabiola, o pão, que saudades. Mas tem pão caseiro, né, Fabiola? Vamos lá, dá pra fazer o pão, sim, com farinha de amêndoa ou com farinha de coco, os ovos para quem não tem problema, o bicarbonato de sódio como fermento, usar uma bebida vegetal à base de coco ou de amêndoa ou de arroz ou de aveia. Dá pra fazer um belo pão aí, né, de sementes, de gergelim eu coloco aí. Então tem vários pães que são sem glúten, sem leite e dá pra gente fazer tranquilamente, né? Só ter um pouquinho mais de... Vamos pensar um investimento para você, não é trabalho, né? Isso é tudo rapidinho de fazer. E o gengibre é excelente, a cúrcuma é excelente como anti-inflamatório, esqueci de falar dela. Gente, eu uso bastante também. Vocês viram a glutamina, que eu postei também essa semana para vocês? Que a Nutrael fez o Fibregum, que é pré-biótico, e fez a glutamina já com cúrcuma. Putz, demais, porque a glutamina repara o intestino, né, o epitélio intestinal, e também eu tô usando a cúrcuma como anti-inflamatório. Gente, esses dois produtos, como diria um professor meu, são dois produtaços, né, que é bárbaro para quem tem problemas intestinais. Aí, bom, gente, a Ivana tá falando que tomando direitinho. Ai, que legal, hein, Ivana? Deve estar melhor, então. E a tapioca? Pode a tapioca. Sempre com recheio de coco ralado. Pode ser coco fresco, tá? Ou então pode pôr um recheio de frango, de atum. Também pode ser, né? Com ovos, quem pode. Excelente, não tem problema não. Põe uma linhaça, põe um azeite de oliva. Me consultei com a doutora Roseli, a Nadir tá falando, há um mês, com esse mesmo problema. Ó lá, tá vendo? Ela tá dando depoimento. E ontem mesmo eu falei com ela e eu sei que ela tá bem melhor, graças a Deus. Muito obrigada por passar um pouco dos seus conhecimentos. Bom, aí a tia Nadir tá falando, problema saber o que acredito. Bom, não entendi o que ela escreveu. Problema, estou sabendo... está melhor, né? Deve ser isso, alguma coisa assim, né? O que ela quis dizer foi isso. Gente, eu vou ter que parar essa live agora, porque senão vai encerrar sem eu salvar. Quem não fez espinheira santa é excelente, pode continuar tomando, viu? Luz79. Então, um beijo no coração de vocês, tá? Obrigado pela audiência de sempre. Essa live vai ficar ao ar por 24 horas, depois vai pro canal do YouTube da Clínica Equilíbrio Nutricional. Um beijo grande. Tá? Não esqueçam que lá no site da clínica também tem os nossos livros, meu e da doutora Juliana Rossi, e também os cursos online sobre receitas sem glúten, sem leite, low carb, vegetarianas, detox. Então vocês vão aprender o passo a passo dessas receitas. Super acessível, preço excelente dos livros, dos cursos, que eu quero que vocês tenham nutricionistas dentro da casa de vocês. Quem não pode vir até aqui, tá bom? Um beijo, até a próxima, gente. Tchau, tchau. Obrigada, viu? Fiquem com Deus. Boa semana e até a próxima.